Exatamente. A gente tem uma calculadora que a gente tem uma aula de como utilizá-la, né? Olá pessoal, tudo certo? Mais um vídeo do 18 de agora e hoje a gente vai falar sobre um curso que é uma das preferências do brasileiro, administração, e por isso a gente recebe a Laura Villabrust, ela que tem 24 anos. Laura, muito bom te receber no 18 e agora, para falar um pouquinho sobre essa tua experiência na administração, mas também sobre a tua história, porque esse não foi teu primeiro curso, né? Não foi. Como é que foi então? Como é que foi essa tua escolha por cursos assim? Sim, então, quando eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, eu já comecei pensando o que eu faria, né? Porque essa etapa do primeiro até o terceiro ano, a gente acha que são 3 anos, é tranquilo, mas é a etapa mais rápida que tem. Passa voando. E como eu já comentei contigo, eu sou muito de me cobrar, então chegou no primeiro ano, eu já comecei a pensar o que eu faria quando eu me formasse no terceiro ano. Então, a minha família ela é toda voltada para a parte de jornalismo, enfim, e eles têm uma empresa aqui em Lajeado, e eu cresci dentro de um jornal. Tu viveu o jornalismo? Vivi o jornalismo. E então, as pessoas, quando eu era criança, as pessoas me perguntavam, e o que tu vai fazer quando crescer? Quando é que tu vai trabalhar? Eu vou trabalhar no jornal. Eu vou trabalhar com o pai no jornal, era sempre assim. Sempre assim. Então, quando eu comecei no primeiro ano, comecei no ensino médio, veio essa vontade de fazer o jornalismo. Eu era muito boa em redação, a minha mãe é professora de português, então ali ela me ajudava muito. Tinha facilidade com português, gostava de história, enfim, as matérias que têm mais a ver com o jornalismo, eu ia bem. Não ia bem nas exatas. Muito mal, por sinal. Aliás, nenhum jornalista eu acho que vai bem em exatas, não adianta, né? É algo que fica longe. Mas... Tá bom. Então, eu resolvi vou fazer jornalismo. Então, até na escola que eu estudei, no terceiro ano, a gente tinha um programa bem legal, que era voltado a escolher qual seria a profissão, qual seria o curso que o aluno ia escolher. Eu realmente vivi um dia de jornalista, enfim, eu estava apaixonada pela profissão, estava super decidida, né? Então, terminei o terceiro ano, comecei a faculdade de jornalismo, só que eu não comecei a não me identificar mais com o curso. Aí tu começou a conhecer um pouco mais, porque às vezes as pessoas olham os cursos de fora e não é realmente o que parece. Não. Claro, a gente vê só... Toda carreira toda profissão tem um lado bom e um lado que às vezes não é tão bom, né? Qualquer profissão que a gente escolher vai ter esses dois lados. A gente tem que saber enfrentar, né? Eu fiz 2 semestres de jornalismo e eu vi que eu não estava mais gostando daquilo que eu estava cursando. E isso, como eu sou muito de me cobrar, realmente eu comecei a ficar muito preocupada com isso, né? Imagina, com 17, 18 anos eu já estava me cobrando uma coisa dessa. E é uma pressão enorme, assim, tu tem 17 anos, mas se cobra violentamente. Violentamente, não adianta, as pessoas, a gente fica assim, né? E o jovem hoje em dia se cobra cada vez mais por isso. Então eu cheguei, e aliás o apoio dos meus pais foi fundamental nisso, né? Eu trabalho muito com esse público de terceiro ano, e é uma coisa que eu sempre falo, converse muito com os pais de vocês. Os pais de vocês já têm uma carreira, eles já têm uma profissão, eles vão saber dar conselhos melhores para vocês, né? Até porque eles conhecem os filhos, né? Às vezes a gente sabe que não é toda a família que se tem esse contato positivo que tu teve, né? Tem muita imposição, às vezes também, através do canal eu pude perceber muito isso, porque em alguns momentos os pais acabam querendo ajudar, mas de certa forma influenciam negativamente, pressionando o filho e cobrando ele, né? No teu caso foi bom porque de certa forma tu acabou experimentando o que era dúvida, né? Sim, e assim, não é, eu vou perder dinheiro se eu trocar de curso? Não vai perder. Porque é algo que tu vai exercer pro resto da tua vida. É o teu futuro, né? É o teu futuro. E aí tu optou por administração. Exatamente. Fiquei um semestre parada, pensando e pesquisando, e por influência também um pouco da minha mãe, ela disse, tu não sabe o que fazer, tenta fazer administração, faz ciências contábeis. Gente, como é que eu vou fazer ciências contábeis se eu sou péssima em exatas, né? Mas faz administração, e as pessoas sempre falam isso, não sabe o que fazer, faz administração. Eu concordo, porque a administração é muito... E é isso mesmo, né? Você está em todas as esferas da sociedade. Sim. A administração está em tudo, né? Em tudo. Nessa entrevista aqui tem administração. Exatamente. Porque teve a Fernandinha que entrou em contato contigo, marcou, agendou, marcou o dia. Tem tudo. Tem tudo. E como é que é essa graduação, assim? Como ela é dividida? Sim.
As disciplinas iniciais, as cadeiras que a gente chama iniciais do curso, elas vão te dar uma base do que tu vai aprender ao longo dos teus 4 anos, ou enfim, quantos anos tu fizer a tua graduação. Então, assim, a gente tem as disciplinas chamadas fundamentos. Então, tem fundamentos de contabilidade, fundamentos de economia, tem daqui a pouco introdução à administração. São cadeiras mais introdutórias mesmo, que elas vão te dar uma base para o teu curso, para a sequência. Então, assim, o que eu digo na administração? A gente vai ter muitas disciplinas de contabilidade, de finanças. Tem que calcular muito? Sim, mas são cálculos mais tranquilos, né? Hoje em dia a gente tem uma calculadora que resolve tudo para nós. Santo computador, calculadora, né? Exatamente. A gente tem uma calculadora que a gente tem uma aula de como utilizá-la, né? Inclusive, eu falava isso muito para os meus professores de ensino médio, eles devem até, se algum assistir, vai lembrar. Sim. E eu queria comentar antes, porque em exatas, assim, eu era péssimo. Mas uma das coisas que eu mais gostava era conversar com as pessoas, tanto que grande parte da aula, assim, eu levantava e ia nos colegas trocar uma ideia. E no texto eu também não era tão bom assim, mas o texto era a única coisa, assim, que eu fazia, não a única, muitas coisas que eu fazia eu gostava muito, assim, mas o texto era a única coisa que eu tinha, assim, uma certa liberdade de criação, assim. E eu só pude perceber isso hoje, assim, depois, agora quase me formando em jornalismo, sabe? Sim. Mas, enfim, as minhas notas nunca foram 100, assim, eu tirava na média 6, 7, mas não é por isso, e isso não influencia, de certa forma, tão diretamente na escolha do curso, em como você vai se sair na graduação, porque depois que você passa dos 17 para os 18, assim, você sente uma certa revolução, assim, de responsabilidades e tal. E depois na graduação, de certa forma, tu vai agregando essas coisas. Você vai aprender a escrever melhor, tu vai focar, se especializar realmente no que tu quer para ti, né? E na administração, eu acredito que os teus desafios também foram assim. E os meus professores, eles falavam, chegava matemática e física, para mim, eram as piores disciplinas, assim, por mais que eu estudava, pegava professor particular, as minhas amigas me ajudavam muito. Não dava, não era aquilo que, né, e eu gostava de estudar matemática. Isso que era mais, e até hoje eu não consigo entender. Parecia que faltava aquele raciocínio, assim, sabe? E eu não era, e os meus professores sabiam, não, ela quer fazer jornalismo, deixa ela, sabe? Então, e hoje, até um tempo atrás, eu encontrei um professor de matemática meu do ensino médio. E eu disse, nossa, agora eu tô fazendo a administração dele. Como tu tá fazendo administração? Falou isso? E eu disse, não, e por incrível que pareça, eu tô indo bem nas cadeiras de finanças, né? Mas porque é uma matemática totalmente diferente, é aquela regra de 3, a calculadora te ajuda muito. Tu acha que ter cursado jornalismo foi fundamental para hoje tu ter certeza de estar cursando administração e esse ser teu curso? Sim, e até hoje eu ainda trabalho com comunicação, né? Então, ainda trabalho com comunicação. Então, querendo ou não, eu só segui, né? E as pessoas até podem achar estranho, tu vai juntar jornalismo com administração. Eu ainda posso trabalhar com a minha família, né? Então, eu posso não estar dentro do jornal como jornalista, mas eu posso estar como administradora, porque dentro de uma empresa tem diversos outros setores. E tu chegou num ponto super bacana da entrevista, que é uma dúvida minha, assim, mas de certa forma tu já respondeu também. O mercado de trabalho do cara que se forma em administração é amplo, né? Muito. Para onde você pode ir, assim? Uns exemplos. Sim, na verdade, quando tu entra na administração, o nosso principal sonho é montar a nossa própria empresa. Ser empreendedor. Ser empreendedor. Quero ser aquele empreendedor de sucesso, a gente só usa cases de sucesso na administração. Exemplos aqui da região e de fora. Então, a gente tem esse sonho, quero ser um empreendedor de sucesso, né? Mas daqui a pouco não, mas eu não quero ter minha própria empresa, acho muito arriscado, enfim. Eu posso trabalhar dentro de setores dentro dela. Então, no caso, eu posso trabalhar no setor de recursos humanos, então com a gestão de pessoas. Eu posso trabalhar na parte financeira, eu posso trabalhar com o setor de compras, posso trabalhar, dependendo do tamanho da empresa, no setor de marketing. Então, todos os setores que tem dentro de uma empresa, tu pode exercer a tua profissão. Além disso, não quer trabalhar dentro de uma empresa, pode prestar assessoria, que hoje em dia está muito em alta. A gente está chegando no fim dessa entrevista, que está super bacana, mas rapidinho, assim, se tu pudesse falar em alguns segundos.
Dá uma dica para as pessoas que estão pensando em cursar administração. O que tu poderia falar para elas? Sim. Eu acho que quando eu procurei o curso de administração, eu procurei principalmente profissionais que já estavam formados nessa área, que já estavam exercendo alguma profissão voltada para essa área. Então, o que eu sempre digo para os alunos com quem eu converso, que estão decidindo, procure entender o que um administrador faz. Para isso, não vai somente até abrir o site de uma instituição de ensino e ver todas as disciplinas que ele vai cursar. Não, não é só isso. Procure uma pessoa que já é formada, que já tem uma certa experiência na área e pergunta para ela o que é um administrador. Pergunta para ela como é que é o dia a dia dele, o que ele faz durante o dia, qual é a rotina dele. Então, para ele ver assim, olha, eu ia gostar de fazer determinadas atividades. Se tu pensa em fazer isso, ok, tu está no caminho certo. Se não, troca de profissão. Então, Laura, muito bom te receber no 18 Agora de hoje. Obrigado por compartilhar um pouquinho da tua história. Bom, pessoal, vocês assistiram hoje o vídeo sobre administração que a gente falou com a Laura Villabrust. Se tu curtiu o vídeo e antes também de terminar, quero mandar um grande abraço para o Joselito, ele que apoia o canal, né, o Na Garagem Barbearia. É isso aí. Se tu curtiu o vídeo, assiste esse que está aqui na frente, rapidinho, dá um clique em cima do nosso vídeo anterior, te inscreve no canal e compartilha. É isso aí. Forte abraço.